Boa noite a todos. Com o auxílio do plano espiritual, vamos dar início ao nosso encontro de hoje, começando pela nossa prece. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como também precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém nos faça o mal, porém, nos dê consciência para entender que, se não queremos que nos façam o mal, também não devemos fazer o mal a ninguém. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade não está só no desejo de ser feliz, mas em ajudar nossos irmãos a ser felizes, para também recebermos a felicidade na mesma proporção que a praticarmos aos nossos irmãos. Nos ajude a cumprir com os teus desígnios, onde e como queiras, pois só assim nos libertaremos do egoísmo e do orgulho. Que a tua luz nos ilumine hoje e sempre. Obrigado e que assim seja. Então, com base na doutrina espírita, o nosso tema será sobre o desafio da educação, parte 3. Então, vamos ver essa primeira parte do nosso estudo de hoje. Vai ser sobre educação e casamento. Então vamos ver. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa em todos os povos, se bem que em condições diversas. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. Nós podemos achar no Livro dos Espíritos na pergunta 696. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhe transmitisse aos filhos, e que fossem dois, não um somente, a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. A honra de procriar. Nenhuma função que tenha o espírito na terra encarnado será mais bela ou mais pungente do que a função de co-criador com Deus. O Criador depôs em cada um de seus filhos essa chama, perenemente acesa, alimentada por essa energia cósmica que tudo penetra, que tudo inunda, que tudo faz vibrar e que se convencionou chamar de vida. A vida que reponta em toda parte, mesmo onde se admite existir somente o espectro da morte, mostra-se vigorosa no cerne de cada espírito, que onde toca promove a vitalidade, se está afinado com os propósitos da divindade, ou promove a sequidão e o desgaste, se mantém afastado dos trilhos divinos. No consórcio esponsalício, quando duas almas se unem sobre a bênção do amor, essa sublime energia criadora que se movimenta em todo ser humano, chamada energia sexual, estabelece a nutrição hormonopsíquica do casal, ocasião em que se diz simbolicamente que os dois se tornam uma só carne, facultando que levem uma vida harmonizada à semelhança de quem se vale de um copo d'água fresca quando tem sede. Aqui é importante, nós entendermos da simbologia do casamento, aonde a união, das pessoas devem ser como se fosse uma troca de energia, como se fosse um pelo outro, que nós estamos aqui para nos ajudar, caminhando sempre buscando o melhor para cada um.
Junto desses hormônios em atividade durante os relacionamentos do amor, seja na sua expressão genital ou nas trocas de ternuras, no envolvimento do carinho, desenvolve-se outras formas de energia, decorrentes da energia mental, capazes de alimentar os centros energéticos ou centros de força do corpo espiritual, repercutindo sobre o corpo físico, fechando o circuito do amor conjugal. Nasce o impulso afetivo no espírito. Então nós temos que buscar entender, né, que a nossa vida sexual ela não é somente o ato em si, somente a exposição, né, das pessoas perante o sexo, mas sim uma união, uma troca de energias, uma troca de amor, de sintonia, onde a gente vai emprestar e também receber a energia do nosso companheiro, da nossa companheira, nessa nossa caminhada evolutiva. O espírito, então, envia-o ao corpo através do perispírito, que, ao recebê-lo, processa o encadeamento biológico dos hormônios. Estes hormônios, ficando ativados, por sua vez, excitam o perispírito, que conduz ao ser essencial. O espírito, as sensações, as estesias, que o fazem desejar experimentar de novo a mesma sensação, o mesmo efeito. E no passar do tempo, tudo se repete, numa onda sucessiva de dar e receber carinhos, afagos, amor. Então, para desmistificar, né, o sexo é uma coisa natural, uma coisa que o homem necessita, que é um processo em que envolve, né, o homem e a mulher, e que esse processo vem para nos ajudar a gente a se aproximar cada vez mais um do outro, a gente ter mais condições de se ajudar, de gostar, de estar perto, de querer sempre o melhor um do outro. Enquanto reencarnados na Terra, os espíritos, na sua quase totalidade, necessitam dessas experiências sob risco de enfermarem, psicologicamente, espiritualmente, quando não ofertem nem recebam esses néctares da vida. Daí ser o egoísta afetivo um verdadeiro sonegador de energias de vida, mostrando-se por isso sempre enfermo, fechado no seu casulo, sempre neurótico ou parecendo de mais graves mazelas. Essas energias criadoras não são encontradas somente nos casais, mas conforme já assinalamos, está presente em todas as criaturas. Assim é que ela está no gesto eternecido entre almas, que se amam, independentemente de relações conjugais, independente de contatos genitais. Está ativa no afeto dos amigos que se abraçam, que se tocam ou simplesmente se envolve psiquicamente, sem qualquer contato corporal, produzindo o mesmo efeito. Os casais que conformaram o lar com base na instituição do casamento ou no casamento não convencional do mundo, além de trocas tão especiais, logram o fenômeno do pater-maternidade, cooperando com o Criador ao ofertar a um de seus filhos a bênção de um corpo carnal. O que será mais extraordinário para a mulher do que saber que conduz no ventre um corpo em formação, para abrigar um irmão que chamá-la-á no mundo de mãe? Enquanto ela guardará a certeza do poeta Gibran, que é um profeta da época, que esse filho veio por ela, mas não dela, porque veio de Deus. Que pode haver de mais magnífico para o homem do que conduzir pelas mãos fortes a mãozinha miúda e frágil de um serzinho, seu irmão, que o chamará de papai, em razão da confiança do Criador na sua criatura? Enquanto o casal suporta dificuldades intentando vencê-las para atender ao filho, enquanto renuncia a tantos gostos
gozos e ócios por amor ao filhinho. O par se vai desenvolvendo, suplantando o egoísmo, aprendendo a desdobrar-se em amor, seguindo a passos largos para a aventura interior. Olha como é importante, né? A união, em buscar estar os dois unidos, visando sempre o amor, sempre o bem-estar dos filhos. O lar é o sublime cadinho onde os caracteres vão se remodelando, onde os convivas vão se compreendendo, onde a vida se aperfeiçoa dia a dia, com vistas ao amanhã plenamente feliz. Do casamento estruturado em bases de respeito mútuo, de amizade e cooperação recíprocas, surge o abençoado aconchego, ninho das almas que vão aprendendo nos esforços cotidianos a alcançar voo para o seio da vida cósmica, onde vibra o Eterno Pai, no coração do universo, que é a sua inabordável obra de amor. Então vamos a um questionamento. A base da família é o casamento. Poderíamos dizer que a educação começa com o preparo para o casamento? Qual seria o tempo ideal para o namoro, noivado e casamento? A questão é cíclica, em si mesma, uma vez que educar para o casamento tem a ver com o educador para ser da vida. Dessa forma, os indivíduos deverão ser educados para que saibam viver, e então estarão aptos a viver em qualquer contexto, seja no do casamento ou no da profissão ou da vida social. O tempo ideal para o namoro, noivado e casamento seria aquele que permitisse ao casal um melhor apercebimento um do outro, a fim de analisarem-se mutuamente, verificando cada um se está diante de alguém com quem gostaria de viver toda a existência terrena, ou, por outro lado, se acham em condições de conviver com as fragilidades, vícios, hábitos, manias e virtudes do outro, sem atormentar-se e sem atormentar. Essa parte é muito importante, né? Onde a gente busca conhecer a pessoa antes de entrar num relacionamento mais sério. A gente busca ver as afinidades, ver se a pessoa vai ser o nosso parceiro ou a nossa parceira, se a gente vai ter alguém do nosso lado que nos ajude a nos melhorar, né? E não alguém que fique nos criticando, nos cobrando ou exigindo. Qual a função dos períodos de namoro, noivado e casamento? Encarando esses períodos como exigências sociais que obedecem à necessidade que os indivíduos apresentam de estabelecerem um contato mínimo, antes do matrimônio, propriamente dito, vemo-las como propiciadores desses contatos, desses entrosamentos, partindo do conhecimento mais periférico, que envolve modos, gostos, beleza plástica, falas, etc., passando por um estágio em que se vivencia uma intimidade maior no campo das ideias, da firmeza e fragilidade da outra pessoa, filosofia de vida, temperamento, ocasião em que se deverão pôr as cartas na mesa. Então aqui é um momento em que a gente vai se conhecer, né? Então a gente precisa desse tempo, a gente precisa de um tempo mínimo para a gente poder conhecer a pessoa e saber, né, com quem a gente está preparando o nosso futuro. No sentido de se definirem posturas para o casamento, condutas perante a questão profissional da mulher, quanto ao trabalho, fora de casa, à criação dos filhos, ao ajustamento religioso dos filhos em razão de possíveis diferenças do casal. O casamento, contudo, é que vai coroando este conhecimento ao longo do tempo,
impondo muitas vezes mudanças de opiniões, de ideias ou de condutas que se tinha com relação à outra parte, amadurecimento, o bem-querer ou confirmando os desencontros. Daí, então, vemos o casamento como o crisol, onde vão se burilando os seres que se dispuseram a servir a grande vida, por meio da sua sinceridade e abnegação nos passos da vida, crescendo pouco a pouco para o cumprimento de seus relevantes místeres na Terra. Olha como é importante que a gente acabou de ver, né? Aonde a gente, depois de ter passado aquele tempo de ajustamento, aonde a gente busca entender, compreender, saber exatamente, né, o que cada um vai representar na nossa vida, vai vir o casamento. E o casamento, sim, então, vai ser aonde a gente vai ter que fazer os nossos ajustes, né, fazer as mudanças que se façam necessárias para que a gente consiga viver bem, para que a gente consiga dar sequência àqueles planos que a gente tinha, né, antes do casamento, de ser feliz, de construir um lar e uma família. Deveríamos ter, nos centros espíritas, cursos que preparassem os noivos para enfrentar a vida de casados, semelhantes ao que encontramos na Igreja Católica? Olha essa pergunta, né? Aonde ela vai querer que a gente busque, né, mais conhecimento, em que tenha um auxílio dentro da casa espírita. Vamos ver então qual que é a resposta. Creio que tudo o que se puder extrair do ensinamento espírita que possa ser de utilidade imediata ou mediata às pessoas deve ser explorado, sem qualquer trepidação. Contudo, no campo do casamento, temos que convir que não será 1, 2 ou 3 meses de discursos ou leituras bonitos sobre a vida a dois, que se logrará educar pessoas que jamais tiveram cuidados consigo mesmas, que nunca pensaram na seriedade da vida, que estão à cata da formalização da convivência sexual, tão somente. Não resta dúvida de que se podem retirar dessas preparações muitas ilustrações positivas, ensinamentos notáveis, concepções muito felizes, mas vale verificar que ninguém prepara realmente ninguém para enfrentar a vida de casado, senão ao longo de uma existência de boa vontade e disciplinas. Então vem, né, confirmar aquilo que a gente já tinha comentado antes. A preparação é uma coisa, né? O tempo ali que a gente, do noivado, onde a gente busca conhecer a pessoa, às vezes pelo encantamento, né, pelo amor, pela paixão, às vezes a gente não enxerga muitos dos defeitos, né? Mas ao longo do casamento, onde a gente começa a realmente entender e a conhecer a pessoa com quem a gente está convivendo, aí vai ser o momento em que a gente tem que fazer as nossas mudanças, né? Os nossos ajustes, as nossas condutas, para que tudo possa fluir de uma maneira natural e possa render bons frutos. Quanto à questão da preferência religiosa, um cônjuge que seja adepto ao espiritismo, ao casar com outro que não o é, estará colocando em risco a estabilidade do seu casamento? As coisas não se passam bem assim. Sendo maduro, o casal saberá dialogar, preferencialmente naqueles períodos chamados de namoro e noivado, a respeito das suas diferenças posturais perante a fé religiosa, como diante de outras situações da vida. Se são amadurecidos, de fato os dois saberão respeitar-se, entender-se, compreendendo que o verdadeiro amor está muito acima das muralhas humanas construídas com os rótulos mais diversos. Quando o casal não tem essa vivência de maturidade, ainda quando seja da mesma crença religiosa, costuma debater-se em praças escuras de absurdos desentendimentos, de imposições infantis e de ignóbeis preconceitos, marchando muitas vezes não só para a desestabilização do casamento, como para a destruição do lar,
e tudo, muitas vezes, em nome do amor a Deus. Qual o tempo ideal para que um casal possa pensar em ter filhos? Não existe nenhuma regra que nos ajude a estabelecer o tempo ideal para isso. Entretanto, os bons espíritos ensinam que cada criatura, quando está no funil da reencarnação, deverá renascer dentro de determinadas estruturas sociais e econômicas, financeiras, políticas, religiosas, etc., da sua família. Em sendo assim, o casal que queira programar-se para ter seus filhos em determinadas épocas não deverá perder de vista que os irmãos que se preparam para retornar à Terra têm, por sua vez, necessidades e programações das quais deverão dar conta, considerando que os motivos do casal costumam estar vinculados a questões profissionais, estudantis, emocionais e outras similares. Nada impõe esse tempo ao casal, a não ser o bom senso, a maturidade do senso moral, que fará com que ele não protelem indefinidamente essa disposição para a patermaternidade. As encarnações são todas programadas ou existem aquelas que seriam acidentais, provenientes do livre-arbítrio? Se considerarmos as programações que são feitas na erraticidade junto dos nossos anjos guardiões, com vistas ao nosso melhor aproveitamento da existência corporal, diremos que nem sempre as encarnações foram programadas. Entretanto, se compreendermos que a partir do nosso modus vivendi, dos caracteres que devolvemos no mundo, os bons espíritos vão deixando que cada um refaça seu caminho, em virtude dos atalhos escolhidos, dos vícios assimilados ou desenvolvidos. Então veremos que as novas disposições do indivíduo passam a representar uma reprogramação da sua vida. Assim, conseguiremos entender que não ocorrem episódios referentes à lei divina, à revelia do Criador. Os renascimentos poderão ser chamados acidentais, porque se deram dentro de contextos que a sociedade familiar não esperava, ou que o casal não desejava de modo consciente. Contudo, o seu modo de ser, seu estilo de vida, muitas vezes não exteriorizados, mas alimentados no íntimo, onde residem desejos e nutrem fantasias, já o haviam candidatado ao episódio, dito inesperado ou acidental, a lei do acaso, tão bem definida pela estatística, não tem sentido no campo da vida moral, onde a cada um é dado conforme suas obras. Para um casal espírita, qual seria o preparo psicológico que deveria fazer para facilitar o nascimento de seus filhos? Para qualquer casal cristão, ou melhor preparo psicológico nesse campo seria o da confiança irrestrita no Criador, que age através das leis cósmicas reguladoras da vida em toda a parte. Entretanto, para o casal cristão espírita, essa confiança irrestrita seria acrescida da lucidez quanto à realidade que envolve o nascimento de seus filhos. Sabe o casal espírita que seus filhos não são seres virgens, saídos das mãos do Criador diretamente para seu lar. Sabe, isto sim, que são viandantes do progresso nas estradas dos milênios, em busca de amparo e orientação, a fim de que possam dar conta do próprio destino, que é a perfeição inabordável, por agora, para a maioria da humanidade. Esse preparo psicológico, então, terá como acréscimo a educação dos próprios hábitos, buscando equilibrá-los, harmonizá-los, construindo no lar o clima psíquico mais valioso para receber os filhos, e oferecer-lhes recomendável e enobrecida escola doméstica,
onde eles aprenderam à custa de trabalhos intelectuais, transformações morais e muito amor, o mais curto caminho para Deus. A conduta da prece ajuda o processo reencarnatório? Indubitavelmente, em se constituindo na chave que abre as portas do infinito, onde se move o inefável amor de Deus. A prece é capaz de auxiliar em todo e qualquer lance da existência. Lastimável é que seja tão ignorada, incompreendida e tão malversados seus objetivos, preferindo o indivíduo aconselhar-se com o desespero, com angústia e com medidas perfunctórias, que não servem verdadeiramente à vida. A maioria das pessoas acredita que os filhos são inimigos do passado. Não poderiam ser espíritos que nos foram caros em outras vidas, ou mesmo que nunca tiveram relação conosco, mas que nos são confiados para o relacionamento e educação? Grande número de indivíduos que participa dos movimentos espíritas ou não tem muita dificuldade de entender o processamento das leis divinas no âmbito das nossas vidas. É muito comum essa ideia, no contexto familiar, de que filhos e pais hajam sido inimigos no pretérito e que agora estão juntos para a reharmonização. É indiscutível que muitíssimos são os casos de indivíduos que se reencontram, com fins de devoluções recíprocas, situações em que se defrontam inimigos antigos ou recentes para os acertos. Porém, há um enorme contingente de almas que se acha no mundo terrestre para que se ajuste com as divinas leis, aceitos por esses ou aqueles espíritos na condição de filhos, de pais ou de irmãos, sem que tais vínculos hajam sido de mágoa, de malquerenças, de ódio obrigatoriamente. Muitos deles vêm de experiências de velhas amizades, de ternura imensas, de amores sublimes, e vêm para apoiarem-se reciprocamente em momentos difíceis que passarão em conjunto. Outros vários provêm das rotas das afinidades, sem que tenham que ter convivido fisicamente juntos, os desencontros que podem advir mesmo nessas últimas relações estão atrelados às condições humanas de cada um, às predisposições ao equívoco que cada um leva em si, sem que tal corresponda aos posicionamentos antigos de inimizades ou outras relações amargas. Vale lembrar entretanto, que seja qual for o motivo que une pai e filhos, a tarefa dos pais é uma verdadeira missão, conforme ensinam os luminares mentores a Allan Kardec, na pergunta 582 de O Livro dos Espíritos. Como se trabalhar a questão das viciações sexuais de um dos cônjuges, quando esse intenta trazê-las para a intimidade do casal? Entre indivíduos adultos e amadurecidos, supõe-se que a relação mais íntima, como é de um casal, não signifique um espaço para a prostituição oficializada pela assinatura de certidões de casamento ou pela assunção perante a sociedade. Crê-se que a sexualidade entre dois seres que se amam vise a complementação emocional, sensorial, psicológica e espiritual, o que impõe que a relação deva ser o mais saudável possível. Vale a pena, então, o diálogo sincero em que ambos falem de como estarão mais felizes recompensados na intimidade, o que permitirá a aceitação ou não disso ou daquilo, em clima de respeito e liberdade. Aquele dentre ambos que se encontrar mais estável, mais harmônico, mais lúcido, ajuda o outro sem violência, sem agressões verbais, sem zombarias, pois na Terra toda experiência nos ensina a crescer para Deus, quando bem aproveitada.
Como encarar o hábito que se vai tornando comum entre casais casados de se utilizarem de motéis como a conotação que tem em nosso país como paradouros de alta rotatividade para suas práticas sexuais, justificando com as comemorações íntimas ou com a busca de experiências mais excitantes? Não há coisa mais bonita e salutar para o casal do que trocar as suas energias e hormônios sexuais sob o signo do amor, da ternura e do respeito, que emprestam um sagrado fogo ao desejo. Entretanto, como ocorre com muitos alimentos em que as pessoas adicionam grandes quantidades de condimentos picantes que alteram ou retiram o seu sabor original, por mera sofisticação do paladar, também nas relações conjugais pode ocorrer de os parceiros desejarem apimentar ou acidificar o encontro corporal. Cada dupla arcará com os seus resultados lastimáveis dessa adulteração. Contudo, nas dimensões morais empobrecidas em que a Terra se acha, não se pode pensar que essa atitude desaparecerá por causa da rotulagem religiosa das pessoas. Do lado espiritual, os ambientes dos motéis, como tantos outros ambientes onde o desequilíbrio impera, estão infiltrados de energias psíquicas perturbadoras, posto que são produtos de desencarnados e encarnados que neles habitam, mantendo a fixação desse fluido. Por outro lado, incontáveis entidades desencarnadas ficam nesses ambientes, com o fim de coparticiparem das aventuras, das orgias e das comemorações, que incaustos empolgados por usufruir o prazer pelo prazer não se apercebem. Tais entidades costumam se vincular aos parceiros do sexo, ou a um deles em particular, provocando exacerbações enfermiças, que ora fazem com que a pessoa se sinta verdadeiramente máquina movida à base de libidinagem, ora, como uma personagem apática em virtude das formas de vampirismo que passam a sofrer. Comum é que esses vampiros levem os parceiros a tamanho grau de exigência e necessidade sensorial que, ao saírem desses ambientes, passam a admitir que o outro não mais esteja correspondendo aos seus apetites, sem saberem que em tais recintos impregnados de veneno fluídico e governados por psíquico-psiquismos tão infelizes, a dupla faz sexo contando com acompanhantes desencarnadas, que então tiram proveito da situação, instalando a compulsão pelo tipo de ambiente ou promovendo a desagregação do casal, quando viva uma relação estável. Que o amor único de Deus inspire todas as almas para o bem. Irmãos meus, a nenhum de nós é desconhecido que viveis épocas difíceis. Sabemos também que no tumulto é a característica principal dos vossos dias. Mas, mesmo assim, queremos incutir em vossos espíritos que há necessidade que cada um de vós procure por todos os meios possíveis momentos de meditação em que a alma se coloca acima das coisas do mundo e tenta se aproximar do Criador. Esses momentos são indispensáveis para o aprimoramento e a evolução de cada ser. Todavia, é preciso saber aproveitá-los. Não adianta recolher-vos ao silêncio e buscar que a mente ganhe alturas, tendo ainda convosco uma parte desse tumulto que envolve as vossas vidas. Não adianta fazer com que a mente percorra caminhos cheios de altos e baixos, ora se encontrando com a realidade, ora vivendo momentos de sonhos. A vida em si, como tanto já foi vos dito, é um encadeamento de situações todas devidamente entrosadas, umas com causas e outras como consequências. Assim, a considerando, encontreis nos momentos de silêncio a explicação dos fatos que acontecem na vossa existência.
Se buscardes aprofundar-vos nessa observação, colhereis frutos importantes, porque, procurando a aproximação com as vibrações superiores, vos libertareis dos preconceitos, e com imparcialidade começareis a assinalar os vossos erros, únicos responsáveis pelas provações e dores, pela infelicidade, por tudo o que de negativo aconteceu em nossas vidas. Ireis ao mesmo tempo descortinando o que fazer, como agir diante da lei divina, realizando alguma coisa para que o erro seja retificado, para que as faltas sejam resgatadas. Não vos deveis impressionar se descobrirdes que em vossos itinerários existem erros acumulados, porque tendes a encarnação que vos foi concedida, e na qual, se bem aproveitados, podereis fazer até com que esses erros sejam aplainados, e as vossas vidas possam se tornar mais tranquilas, mais calmas, e os vossos olhos possam perceber de forma nítida e clara o verdadeiro caminho a ser percorrido. Essa mensagem foi retirada do livro Raios de Luz, volume 2, item 10, na página 43. Examinai bem a vossa vida. Irmãos meus, há um fato que é insofismável. Grande parte das criaturas que buscam o Espiritismo vêm acossadas por um desespero, por uma angústia, por uma dor, quer delas próprias, quer de um ente querido. Desta forma foi no tempo do Cristo, à medida que ele peregrinava pelas terras do Oriente, a avalanche de sofredores, de desesperados e de angustiados aumentava, pedindo cura, consolo e paz. Hoje também assim acontece, porque, em cada casa espírita, através dos seus mensageiros, Jesus participa e orienta, ilumina e conduz. Infelizmente, a criatura humana, muitas vezes, após os primeiros contatos, para alguns são até bem poucos, abandona a casa procurada, porque não aconteceu o milagre que o seu espírito, ainda sem a verdadeira compreensão das coisas sagradas, esperava que acontecesse. É preciso pensar, é preciso fazer um retrospecto da própria vida, porque é dentro de cada um que residem as causas que conduzem os vossos dias presentes, a culpa das frustrações, das dores, dos desesperos, das angústias, está dentro de cada criatura. No entanto, reconhecemos que esse retrospecto se torna difícil, porque a criatura nunca se julga culpada de coisa alguma. Ele se tornará ainda mais difícil se, aceitando a eternidade da vida e o princípio da reencarnação, pensardes que as vossas culpas residem somente nas encarnações que ficaram para trás. Vamos então esperar que Jesus se manifeste através do vosso exame de consciência, da vossa perseverança, da esperança e da fé, das obras que cada um de vós possa realizar. Também vos deveis lembrar de que aqueles a quem Jesus curou, ele advertiu, de que quem os curava era a fé que já possuía em seus corações. Só compreendendo, só aceitando e só fazendo crescer a fé em Deus e no Cristo é que podeis aos poucos ir aliviando os vossos espíritos dos fardos pesados que ainda repousam sobre os vossos ombros. Esta mensagem está no livro Raios de Luz, volume 2, item 40, na página 195. Mensagem aos jovens. Compromissos de amor. Que Deus abençoe a juventude. Os jovens são as primeiras luzes do amanhecer do futuro. Cuidar de os preservar para os graves compromissos que lhes estão destinados constitui o inadiável desafio da educação. Criar-se condições apropriadas para o seu desenvolvimento intelecto-moral e espiritual é o dever da geração moderna, de modo que venham a dispor dos recursos valiosos para o desempenho dos deveres para os quais renasceram.
Os jovens de hoje são, portanto, a sociedade de amanhã, e essa evidentemente se apresentará portadora dos tesouros que lhes sejam propiciados desde hoje, para a vitória desses nautas do provir. Numa sociedade permissiva e utilitarista como esta, vigoram os convites para a luxúria, o consumismo, as excentricidades irresponsáveis. Enquanto as esquinas do prazer multiplicam-se em toda a parte, a austeridade moral banaliza-se, a soldo das situações e circunstâncias reprocháveis que lhes são oferecidas como objetivos a alcançar. À medida que a promiscuidade torna-se a palavra de ordem, os corpos jovens ávidos de prazer afogam-se no pântano do gozo para o qual ainda não dispõem das resistências morais e do discernimento emocional. Os apelos a que se encontram expostos desgastam-nos antes do amadurecimento psicológico para os enfrentamentos, dando lugar primeiro à contaminação morbosa para a larga consumpção da existência desperdiçada. Todo jovem anseia por um lugar ao sol, a fim de alcançar o que supõe ser a felicidade, informados equivocadamente sobre o que é ser feliz, ora por castrações religiosas, familiares, sociológica, outras vezes liberados excessivamente, não sabem eleger o comportamento que pode proporcionar a plenitude e derrapam em comportamento infelizes. Na fase juvenil, o organismo explode de energia, que deverá ser canalizada para o estudo, as disciplinas morais, os exercícios de equilíbrio, a fim de que se transforme em vigor capaz de resistir a todas as vicissitudes do processo evolutivo. Não é fácil manter-se jovem e saudável num grupo social pervertido e sem sentido ou objetivo dignificante. Não desistam os jovens de reivindicar os seus direitos de cidadania, de clamar pela justiça social, de insistir pelo recurso que lhes são destinados pela vida. Livro Compromissos de Amor, item 27, é uma mensagem de Joana de Ângeles. Vamos então encaminhar para a nossa prece final. Pai de amor e bondade, dai-nos força e coragem para enfrentarmos o nosso dia a dia. Derrame sobre nós as bênçãos para termos mais fé e sabedoria, também discernimento no nosso agir para com os nossos semelhantes, e para que sejamos mais humildes de coração. Onde estivermos, que Deus nos guarde. Onde andarmos, que Deus nos guie. Onde decidirmos, que Deus nos ilumine. E por toda a nossa vida, que Deus nos proteja. Obrigado, Pai, e que assim seja. Fiquem sob a proteção do nosso Mestre e Irmão Jesus. Desejo uma boa semana a todos.